Boa tarde, amados e queridos irmãos. Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos encontramos hoje para encerrar a leitura no capítulo de Gênesis. Já estamos no capítulo 50. Louvado seja o nosso papai que nos trouxe até aqui, né? Aprendemos tanto, né? Vamos continuar então. E a partir de amanhã, nós começamos a viagem pelo livro de Êxodo. Mas hoje, Gênesis 50. Então, José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Em seguida, deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai. Os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. Os egípcios choraram sua morte 70 dias. Quando terminaram o tempo de luto, José falou à corte de Faraó: se me é possível contar com a vossa amizade e bondade, dizei isto aos ouvidos do Faraó em meu favor. Meu pai me fez prestar esse juramento. Eu vou morrer, disse-me. Tenho um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã e lá me sepultarás. Agora, portanto, que me seja permitido subir para sepultar meu pai, depois voltarei. O faraó respondeu: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai, subiram com ele todos os conselheiros do faraó, os oficiais da sua corte e todos os principais da terra do Egito. E além deles, todos da casa do seu pai, somente as crianças e as ovelhas e rebanhos foram deixados em Gósen. Subiram também com ele muitas carruagens e cocheiros. Era um cortejo grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, próximo ao Jordão, lamentaram em voz alta, com profunda amargura. E ali José dedicou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam observaram aquele lamento extremo na eira de Atade, comentaram: eis que os egípcios estão realizando uma grande solenidade de pranto e luto. Por esse motivo se passou a chamar esse lugar, nas proximidades do Jordão, de Abel Misraim, campo de lamentação dos egípcios. E assim cumpriram os filhos de Jacó o que este lhe havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que juntamente com o corpo de Abraão tinha comprado, Abraão tinha comprado de Efron, o Eteu, a fim de que lhe servisse de propriedade para sepultura. Mais tarde, contudo, José retornou ao Egito, bem como todos os seus irmãos e todas as pessoas que o haviam acompanhado a Canaã para enterrar seu pai. Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso mandaram um recado a José nesses termos: antes de morrer, teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: perdoa os teus irmãos, seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queira tu perdoar os erros e os pecados dos servos de Deus teu pai, do teu pai, do Deus de teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos e lançaram-se a seus pés e suplicaram: eis-nos aqui os teus escravos. No momento José lhe assegurou: não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinham intenção de fazer-me, o desígnio de Deus mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante dos nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não tenham medo, eis que eu vou sustentar bem como vossos filhos. Eis que eu vou sustentar vocês e os vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e lhes encorajou com palavras carinhosas. José permaneceu no Egito com toda a numerosa família de Israel. Viveu 110 anos.
e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, nasceram na presença de José os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, José profetizou a seus irmãos: Eis que a hora da minha morte se aproxima. Todavia, Deus nos visitará com poder e vos fará subir dessas terras para a terra que ele prometeu sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: quando Deus intervir a vosso favor, levarei os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Logo depois de embalsamado, seu corpo foi depositado num sarcófago no Egito. Então, queridos, chegamos realmente ao final, o último capítulo de Gênesis. Nós lemos aqui muitos relatos perversos, né, sobre os personagens dos nossos pais na fé. Relatos assustadores que descrevem fielmente a falha do povo escolhido. Certamente nós encontramos muitos deles, ou muito deles em nós mesmos. Conforme cada um ia se revelando, as características de cada um vai se revelando, com certeza Deus vai trazendo à nossa memória, né, ao nosso coração, as características que também estão em nós. O bom é perceber que Deus tem poder para reverter casos que para nós parecem irrecuperáveis. Há muitos assim, né? Na nossa vida, na nossa família. Quem olha para mim hoje, queridos, não imagina que eu já fui um caso irrecuperável. Mas Deus transformou minha vida. Transformou o meu caráter. E louvo a Deus por isso. Deixa Ele transformar teu caráter, querido. Ali no período em que José estava separado dos irmãos dele, os outros filhos de Jacó também passaram pelo tratamento de Deus, né? Todos eles passaram pelo tratamento de Deus para que o caráter deles fosse mudado. As adversidades foram usadas para transformar o caráter desses invejosos, vingativos, enganadores e cruéis. Deus transformou o caráter deles em filhos leais, dedicados, sujeitos e obedientes ao Pai. Todo mundo ali. Esse último capítulo desse primeiro livro aqui da Bíblia conta a história do povo de Israel, né? Termina mostrando que as pessoas mudam, que corações endurecidos são amolecidos, que Deus tem poder para mudar os corações endurecidos, para amolecer os corações que são endurecidos pelo pecado. Que Deus usa as dificuldades, né, para fazer milagres. Que verdadeiros milagres acontecem. E que os candidatos, como eu, mais improváveis para o reino de Deus, pode ser justificado e transformado pela graça do nosso Deus. Queridos, saber dessas coisas tem que fazer nós olhar para os nossos irmãos, para o nosso próximo, imaginando que, assim como nós fomos transformados, eles também podem ser transformados quando eles estiverem em Cristo. Então, essa família de Jacó, esse povo, faz a gente entender que não tem caso perdido para Deus. Enquanto está vivo, tem jeito. É claro, Deus usa as dificuldades
Deus usa as consequências do pecado para transformar em bênçãos, né? Para transformar corações, para amolecer os corações endurecidos. E nós temos que saber disso. Nós precisamos olhar pela fé e ver que, por maior que seja a nossa dificuldade ou a dificuldade do outro, enquanto tem vida, as pessoas ainda podem ser transformadas e se tornar grandes ferramentas na mão de Deus. Mas notem, queridos, que os filhos de Jacó todos sofreram consequências terríveis. E Jacó não poupou eles, Jacó não tinha como poupá-los. O acerto de conta era com Deus. A ponto de que com aquela fome toda, Jacó ficou lá em Canaã, né? E os filhos dele vieram para acertar as contas. Vieram sozinhos, né, para buscar o alimento, lembram? Para que Deus pudesse trabalhar no coração deles. Foram assustados, muito assustados, né? E Jacó não estava ali para proteger eles. Não teria como, né? Mas o que eu quero dizer, queridos, é que Deus, Ele usa toda a dificuldade, toda a consequência do pecado para transformar uma vida. Para transformar uma vida em ferramenta, para usar com poder e autoridade. Cuidado para não atrapalhar o projeto de Deus, para não achar que tu pode fazer mais do que o próprio Deus. Cuidado para não dar uma ajudinha para Deus. As nossas ajudas sempre atrapalham e atrasam a obra. Lá nos capítulos 1 e 2, os primeiros capítulos revelam a nobreza da origem humana. Aí o capítulo 3 mostra que logo depois do pecado, o Criador já revelou o plano de enviar o Salvador para libertar o pecador. Depois, no capítulo 4 até o capítulo 11, nós vamos ver que o pecado se alastrou muito rápido. Deus achou necessário intervir e limitar o pecado com o dilúvio mundial e com a confusão das línguas da Torre de Babel, lembram? E depois disso foi que Deus investiu em Abraão, dando seguimento para o seu plano de salvação, fazendo de Abraão o pai da nação, de onde ia nascer o Salvador, de onde vai nascer o Salvador, de onde já nasceu o Salvador, né? Então, nos primeiros 11 capítulos, Moisés conta, né, os primeiros 200 anos da história mundial. Nos outros 39 capítulos, ele vai contar para nós os detalhes da nossa origem, que é a do povo judeu, e deixa muito claro a razão de Israel estar no Egito. Nós chegamos aqui ao último capítulo do livro das origens. Certamente nós já compreendemos que o plano de salvar o mundo envolve cada um de nós, né? Queridos, nós lemos 50 capítulos. 11 capítulos que mostram os primeiros 2000 anos da história do mundo, os outros 39 capítulos que contam os detalhes da nossa origem, que é a do povo judeu, né? E agora nós terminamos o capítulo do livro das origens, terminamos o último capítulo do livro das origens. E é impossível, amados. Para tudo.
E se for necessário, volta lá no primeiro capítulo e começa de novo até que tu compreenda, até que tu possa dizer assim: eu entendi o plano de salvação. Eu entendi que o plano de salvação do meu Criador envolve cada um de nós. Eu entendi que o plano de salvação me envolve. Eu entendi. Entendi o plano de salvação do meu Criador e entendi que eu estou completamente envolvido nesse plano. Certamente, queridos, também nós aprendemos com José que o poder, a política, a posição podem perverter uma pessoa ou muitas pessoas. Mas quem teme a Deus segue o exemplo de José. O poder, a política, a posição social, nada disso pode corromper alguém que teme a Deus. Quem teme a Deus não se vinga e está sempre pronto para ajudar aqueles que necessitam. Não importa se eles nos fizeram algum mal, importa que se ele estiver precisando de ajuda, nós vamos ajudar. No último capítulo, José nos ensina a teologia que conduziu a vida dele. Quando ele acalmou os irmãos com tanto carinho, dizendo, né, não tenham medo. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Que lindo, queridos, que maravilha isso. Nós precisamos aprender com José. Nós precisamos aprender com José que os princípios de Deus não podem ser quebrados. Nós precisamos aprender com José que o poder, o dinheiro, a riqueza, nada pode nos corromper. Nós precisamos aprender com José. Que ninguém precisa ter medo de nós. Que nós não estamos no lugar de Deus. Que nós estamos aqui para servir de instrumento de Deus, que é muito diferente. Olha o que José disse lá no versículo, acho que no versículo 20, 19, por ali, 21 eu acho. Ele diz, né, entendam que o mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou todinho em bem. Salvou a minha vida e salvou a vida de muita gente. E José termina dizendo, né, eu vou cuidar de vocês e dos filhos de vocês. É assim que nós temos agido? Todo cristão, querido, todo cristão tem que ser movido por essa teologia. Essa é a verdadeira teologia. E quando nós somos movidos por essa teologia, nós vamos experimentar o sucesso em toda a missão. Toda a missão. Lembrem, queridos, qual é a nossa missão? Nós somos colaboradores para salvar muita gente. Ah, queridos. O início da história, nós terminamos de ler o início da história, né? E o início da história, queridos, do homem pecador é o início da nossa história. E a nossa história mostra que tudo é muito assustador longe do Criador. Mas também mostra que quando nós nos voltamos para as mãos do nosso Criador, Ele enche de graça, Ele lapida, Ele justifica, Ele sustenta com seu imenso amor. Depois de tudo isso, lá no capítulo 7 de Apocalipse. Daí Joãozinho vê o registro dos nomes dos filhos de Jacó.
que estão ligados aos redimidos na vinda de Cristo. Os 144 mil são selados. Os nossos pais na fé foram movidos pela esperança das promessas e das profecias. Os israelitas eram movidos por esta esperança, mesmo enquanto eles viviam na escravidão do Egito, enquanto sofriam como escravos na produção de tijolos. E é desta forma, queridos, que nós devemos também ser movidos pelas promessas de Deus. Se nós vivemos com a convicção de que a Bíblia é o nosso guia, é o nosso manual de instrução, e que se nós vivemos focado nessas instruções, como José viveu, as profecias desse livro não são simples promessas, elas são realidades. Se nós vivemos focados nessas instruções como José viveu, as profecias não são só promessas, queridos, mas elas são uma realidade. E elas vão ser a nossa forma e o nosso estilo de vida. O nosso estilo e a nossa forma de vida tem que ser o mesmo em qualquer situação. O nosso estilo, a nossa forma de vida tem que ser o mesmo de José. E acreditem ou não, Jesus vai vir. Ele vai vir nos resgatar deste mundo que tem nos escravizado tanto, cheio de filosofias opressoras, destrutivas. Querido, se ele não veio ainda, é porque o seu imenso poder, seu amor cheio de graça, de perdão, de misericórdia, ainda está transformando o nosso caráter. Ele levou 20 anos para levar Jacó para ver José de novo, porque ele estava transformando o caráter dos filhos de Jacó, ensinando a oferecer perdão, a transformar os corações que estão escravizados pelo ódio. Aqui eles estavam, e nós temos muitas famílias escravizadas pelo ódio para ir buscar, queridos. Então nós precisamos viver, nos encher de prazer em ser conduzidos por Deus. É tão maravilhoso poder dizer que o Deus Todo-Poderoso é o nosso Criador, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor e nos conduz pela mão. É tão maravilhoso saber que se nós temos a Bíblia como nosso guia, como nosso manual de instruções, e se nós vivemos focado nessas instruções, nós podemos confiar completamente que tudo o que acontecer, todas as coisas, sem nenhuma exceção, vão cooperar para o nosso bem. Creia nisso, querido. Creia nisso. Em qualquer situação nós podemos ser o povo mais feliz da terra. Viva pelas promessas. Viva pelas promessas e elas vão ser realidade. Um forte abraço. Deus nos abençoe, nos guarde. Tenha misericórdia de todos nós. Perdoe os nossos pecados. E faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço em cada um de vocês e até o próximo livro, em nome de Jesus. Amém.